Agora sim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Agradeço a você também que está nos acompanhando na nossa transmissão, que você curta e compartilhe esta mensagem para que o alcance da palavra seja cada vez mais extenso. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar? Querido Deus, é em nome de Jesus, que nós queremos agradecer ao Senhor, ao Pai, pelo privilégio, a liberdade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, de podermos ler a Tua palavra e acompanharmos a Deus, mais uma reflexão, a Deus, da Tua verdade para nós, ó Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine as nossas mentes para nós compreendermos a Tua palavra, Deus. Pelo agir do Teu Espírito Santo, ó Deus, nos permita sermos transformados, ó Deus, pela verdade do Senhor. Que o Senhor nos conduza a estarmos cada vez mais maduros pela compreensão da Tua palavra. Que o Senhor gere um avivamento em nós, ó Deus, diante do tempo em que nós estamos vivendo, de tantas batalhas, ó Pai, que o Senhor nos faça uma igreja forte, ó Deus, para esta geração, Deus, para nós servirmos ao Senhor em fidelidade. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, quando nós olhamos principalmente o momento que nós estamos passando, momento de grande dificuldade, de grande luta, muitas pessoas começam a se questionar o porquê de tanto sofrimento. E essa é uma pergunta que nós todos precisamos aprender a responder. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite a dor? Se existe algum propósito no sofrimento, se existe algum propósito em toda a pandemia, qual é este propósito que Deus então tem para as nossas vidas? Será que de alguma forma o sofrimento que você está passando diante da pandemia, que talvez seja maior do que o sofrimento que outros passaram ou passarão? Será que isso vai ter algum propósito para outras pessoas? Ou é apenas a você que Deus quer trazer algum tipo de ensinamento? Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Talvez eu já tenha mencionado sobre a questão da teologia da prosperidade, onde as pessoas afirmam que nós não devemos sofrer. Que o cristão, uma vez salvo por Cristo Jesus, ele já não tem mais nenhuma enfermidade, já não deve passar por mais nenhum tipo de dor,
já não deve ficar doente mais, já não deve ter nenhuma complicação na sua vida. Nós então somos os filhos do rei, nós somos aqueles que estão acima das outras pessoas, aqueles que creem nesta doutrina. Eles acreditam então que se alguém está passando por alguma dificuldade é porque existe algum problema, que é algo que não é natural, a pessoa fez alguma coisa e por isso ela está colhendo esta consequência. Mas a palavra de Deus, ela não nos mostra isso, ela não nos ensina desta maneira. Ela não diz em momento algum que o cristão não vai passar por dificuldades. Quando nós vemos o texto de Isaías 53, onde diz então que pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelo sofrimento de Cristo nós então fomos sarados, não quer dizer que você não vá passar por doenças nesta terra. Mas quer dizer sim que através da morte de Cristo Jesus, nós somos sarados por toda a eternidade, e que talvez nós não colhemos agora toda esta bênção de Deus, mas na eternidade então nós não teremos mais sofrimento, não teremos mais morte, dor ou qualquer dificuldade. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto a nossa natureza pecadora permanecer, nós ainda estamos suscetíveis a passar por problemas. O cristão sofre, o cristão chora, o cristão fica doente. Sim, o cristão passa por dificuldades. E o apóstolo Paulo, ele nos ensinou isso através das suas cartas, que ele passou por grandes dificuldades. E nos ensinou para quê? O que é que Deus tem como propósito nas nossas vidas quando nós passamos por grandes lutas? Quando você vê a carta de Paulo aos Coríntios, desde a primeira, se vocês recordam, na primeira lição que nós fizemos, ele também começa a segunda carta da mesma maneira. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. Nós mencionamos já algumas destas dificuldades. Era uma igreja que brigava uns com os outros, que falavam que eram do grupo de um que evangelizou, do grupo de outro, não viviam na unidade. Alguns se achavam melhores do que os outros por causa dos dons que eles tinham. Eu tenho o dom da profecia, o outro tem o dom de línguas, então um é superior ao outro. A igreja de Corinto tinha vários problemas. E entre os problemas que aquela igreja tinha, estavam lá os falsos mestres, aqueles que queriam desconstruir toda a autoridade que Paulo tinha recebido da parte de Deus e desconstruir todo o ensino que o apóstolo então estava trazendo àquela igreja. Era uma igreja cheia de problemas, sim. Mas Paulo, mais uma vez, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, ele está dizendo, então, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, ele, além de reforçar o seu apostolado, porque o apostolado, como nós falamos, daqueles que conviveram na igreja primitiva, onde está restrito este ministério, como nós já falamos aqui algumas lições antes, Paulo foi chamado por Cristo. Nós lembramos então da referência de Atos, quando ele estava perseguindo os do caminho, e de repente o Senhor Jesus o chamou diretamente, por isso ele era um apóstolo. Por isso ele foi enviado às demais cidades, às demais regiões, para pregar o evangelho. Ele está reforçando isso, porque alguns falsos mestres que estavam em Corinto, eles estavam tentando desconstruir a sua autoridade. Era uma igreja cheia de dificuldades, mas que não deixava, apesar das dificuldades, ser uma igreja de Deus. É a igreja de Deus, é a igreja dos santos que estão em Cristo Jesus. São esses que estão reunidos ali e que precisam então de toda a orientação do apóstolo Paulo neste momento. Quando nós vemos então Paulo escrever a sua segunda carta, no versículo de número 11, ele está pedindo àqueles irmãos um auxílio deles. Ele está dizendo a eles, ajudem através das suas orações. Que através das suas orações, quando nós formos atendidos, ele diz então, muitos que souberem que nós clamamos a Deus, eles vão agradecer ao Senhor por tantas graças concedidas. Participem comigo. Estejam junto comigo nessas lutas que eu tenho.
E é o mesmo pedido que o apóstolo Paulo faz quando ele escreve sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 19, aos Romanos, no capítulo de número 15. Ele pede aquelas pessoas que participem também com ele em orações, em súplicas. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está nos ensinando neste momento que ele passava por lutas, mas que aquela igreja tinha que aprender a participar das lutas, a participar dos sofrimentos junto com ele. Porque quando a igreja ela se torna madura na sua fé, ela não passa somente pelos momentos fáceis e momentos de alegria, os momentos tranquilos. A igreja que é madura, as pessoas que estão maduras na fé, elas são capazes de participar do sofrimento dos outros e ajudar os outros nas suas dificuldades. É o que Paulo está pedindo nesse momento. Participem comigo, orem por mim, orem comigo, porque assim que Deus nos atender, nós então veremos muitos agradecendo a Deus, ou como ele diz nas outras cartas, eles vão glorificar a Deus, quando souberem então que vocês intercederam também por mim. Veja que no versículo de número 8, versículo de número 9, ele diz qual era o tamanho da dificuldade que ele estava passando. Ele diz então que as suas forças, eles perceberam que não tinham para lutar contra as tribulações que eles estavam passando naquele momento. Estava acima. Eles ficaram desesperados, eles acharam que iriam perder a própria vida naquele momento. Paulo não foi um homem, um cristão, e como muitas vezes nós olhamos os textos e vemos quantas coisas eles fizeram, os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, e às vezes achamos então que ele era superior a nós, que ele tinha uma fé acima da nossa, e que nenhum de nós jamais chegaria a fazer algo que Paulo fez. Paulo era um homem como nós, que foi chamado por Deus para pregar o evangelho, e que sofria, e que sofreu muito. E talvez tenha sofrido muito mais do que qualquer um de nós vai sofrer ao longo da nossa vida. O apóstolo Paulo, quando nós vemos a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele diz então que ele levou 5 vezes 39 chibatadas. Pela sua desobediência diante do pensamento dos judeus naquela época. Ele então passou por naufrágio, foi apedrejado, passou fome, passou frio. Capítulo 11, então, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vem descrever que ele foi aquele que passou por grandes tribulações. Ele passou por muitos sofrimentos, então nenhum de nós hoje pode dizer que o cristão foi chamado para viver uma vida sem problema algum. O próprio Paulo, então, nos ensina isso. Ele passou por todas essas dificuldades, além da rebeldia daqueles que eram os falsos mestres que estavam junto dele, aqueles que o traíram, aqueles que o abandonaram. Em algumas cartas ele diz que ele ficou sozinho, ninguém o acompanhou quando ele foi julgado. Paulo sofreu, mas em nenhum momento, quando ele estava em seu sofrimento, ele desistiu da sua luta, porque ele sabia que em todos os instantes, Deus estava junto a ele. Deus estava oferecendo a ele o conforto que ele precisava. E é isso que nós precisamos observar, então, no ensino de Paulo nesse instante. Veja, diante de todas essas dificuldades que ele já tinha passado, de todas as tribulações, olha como ele então diz o versículo de número 3. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. O que é que Paulo está nos ensinando nesse instante? Quando ele diz então, bendito seja, ele está louvando a Deus. É como se ele estivesse elogiando a Deus, apesar de todas as circunstâncias que ele já tinha passado. Porque ele agradece a esse Deus que ele conhece, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Permitiu que o Senhor Jesus, então, encarnasse
e cumprisse a sua missão. É motivo de gratidão para todos nós que o Senhor Jesus tenha vindo e tenha morrido na cruz. Porque através dele nós alcançamos a salvação, através dele nós alcançamos a eternidade. O relacionamento com o nosso Pai foi restaurado através de Cristo Jesus. É motivo de gratidão para Paulo naquele instante que Cristo Jesus tenha realizado a sua missão. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. E quando nós vemos esta expressão neste momento, no versículo de número 3, o Pai de misericórdias, é como se ele estivesse dizendo a origem de toda a misericórdia. É a mesma palavra que é usada quando nós vemos os evangelhos dizerem então que Satanás é o pai da mentira, porque é dele que originou a mentira, originou a maldade. Aqui Deus é o Pai de misericórdias. É de onde originam todas as ações de misericórdia. Que é pela sua graça que nós somos capazes de demonstrar qualquer tipo de ação misericordiosa neste mundo. Tudo origina nele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias. Porque através dele, Paulo então pôde vivenciar as misericórdias e o consolo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha as razões para ficar revoltado com a sua vida. Ele poderia ter dito nesta carta, irmãos da igreja de Corinto, eu passei por muitas lutas, eu não aguento mais. Me permitam abandonar este caminho porque eu já passei por muitas dificuldades. E muitas vezes o nosso pensamento, a nossa postura, não é de louvar a Deus no meio da tribulação. Não é de enxergar o Pai de misericórdias quando nós estamos passando por uma pandemia, mas é se revoltar. É esquecer tudo o que nós aprendemos e abandonar o caminho. Quantos de nós já não perdeu um ente querido nesta pandemia? Quantas pessoas não estão sofrendo nesta pandemia porque os seus entes queridos ainda estão internados? E essas pessoas estão se rebelando, estão se afastando de Deus, estão esquecendo que as misericórdias só existem porque se originam nele. Claro que a dor da perda ela é imensurável, ela é muito grande. Se você não perdeu alguém ao longo dessa pandemia, já passou pelo luto ao longo da vida, sabe o quanto isso é difícil. Mas lembre-se comigo o que aconteceu com Jó. Conversamos algumas semanas atrás, na quarta-feira, sobre a história de Jó. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu os seus bens. Era um homem rico, né, diante da sua época. Era um homem que tinha muito gado, muitas plantações. Ele perdeu tudo. Tinha muitos empregados. Perdeu todos. E tinha muitos filhos. Perdeu todos. Tinha saúde. Perdeu a sua saúde. Talvez se nós fôssemos nos comparar, seria difícil de comparar com a história de Jó diante de tantas dificuldades que ele passou. Ele lamentou sim diante de Deus. Desejou até a própria morte. Mas o fim de tudo aquilo, nós chegamos no capítulo 42 do livro, onde ele aprende a louvar a Deus, porque ele entendeu quem era o Criador. Quem havia formado tudo, quem havia concedido a ele todas as coisas. Por isso, no início, nós vemos que ele foi um homem íntegro e não pecou contra Deus em momento algum. Ele não se rebelou, ele não se afastou de Deus, ele lamentava, ele se questionava, e não há nenhum problema nisso de nós, diante da dor, nós vivemos esses momentos de lamento. Mas ele não se rebela contra Deus. Ele louva ao Senhor, ele diz agora,
Aquele a quem eu ouvia falar apenas eu sou capaz de ver, de enxergar, de entender realmente quem é este Deus, este Pai de misericórdias. Quando Davi perdeu o seu filho com Batseba, por quem ele orava muito, nós vemos então que ele termina aquele instante, aquele momento ao saber que aquela criança havia morrido, ele se levanta, e os servos dele olham para ele e dizem assim, mas o filho dele acabou de morrer. Como é que ele consegue se levantar? Como é que ele consegue se alimentar e continuar a sua vida? E ele responde que ele sabia que o que ele podia fazer pelo filho, ele fez. E que ele, no dia que o Senhor permitisse, ele iria se reencontrar com o seu filho. Essa é a esperança que ele tinha em seu coração. E ele continuou a sua vida, continuou o reinado que ele tinha para direcionar a todo Israel. Porque ele sabia a quem ele estava servindo, era o Deus de misericórdias, em quem se origina toda esta graça e toda esta compaixão. Então nós vemos o apóstolo Paulo dizer exatamente isso. Eu passei por todas essas tribulações, mas bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda a consolação, ou seja, é aquele que vem então para confortar os nossos corações. E é aí que nós temos que entender então no versículo de número 4, que ele continua dizendo, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós aprendemos a louvar e a agradecer ao nosso Senhor quando nós entendemos que dele brotam as misericórdias que nos alcançam, o consolo que preenche os nossos corações. Porque vem de Deus. Todos nós que passamos por lutas e vencemos essas lutas, hoje nós conseguimos olhar para trás e sabemos que foi Deus então que nos encorajou a nós continuarmos a nossa batalha. Ele coloca força nos nossos corações, senão nós não aguentaríamos, senão nós não estaríamos aqui, senão nós não teríamos forças para continuar trabalhando, para continuar servindo a Ele, para continuar fazendo aquilo que é agradável a Ele, nós teríamos nos rebelado. Não estaríamos aqui com o privilégio de louvar ao Senhor, o privilégio de ouvir a sua palavra e saber então o que Ele tem para nós, qual é a sua vontade para nós podermos obedecer a Ele. Você é grato ao Senhor pela tribulação? Você já agradeceu a Deus pelos momentos de luta que você passou, ou pelos momentos que você tem passado? Porque nós vemos que há uma promessa do nosso Senhor, que Ele vai, portanto, continuar nos fortalecendo a cada instante com um grande propósito nas nossas vidas. Eu sempre me recordo do rei Ezequias, quando ele estava para confrontar o rei de Senaqueribe, o rei Senaqueribe, perdão. Ele estava lá, aquele grande exército que estava vindo contra eles, e ele então diz para todo o seu povo, conosco está um que é muito maior do que aquele que está com eles. E nós muitas vezes esquecemos que a tribulação acontece, as lutas acontecem, mas acima de toda essa tribulação, de todas as provas que nós estamos passando, existe um Deus muito maior do que o Deus dos nossos inimigos, que às vezes se levantam contra nós para nos desanimar, para nos derrubar, para nos desmotivar, para falar, abandone este Deus, deixe de ir à igreja, veja quantas lutas você está passando. E Tiago nos ensina a nos alegrarmos nas provas, porque nós temos um Deus que é maior do que qualquer tribulação, é o Deus de toda a nossa consolação, é o Deus, o Pai das misericórdias. Se nós não buscarmos nele, que é a fonte das misericórdias, nós vamos buscar em outros lugares.
Mas todas as vezes que você buscar o consolo em qualquer outra coisa, isso vai ser breve, vai ser momentâneo. E a frustração virá novamente. A tristeza virá novamente. Porque nós não vamos entender, porque nós estamos buscando a resposta naquele que é a fonte de todas as coisas. Talvez seja muito difícil nós agradecermos a Deus pelas tribulações, mas nós precisamos aprender, porque há um propósito de Deus em todas as nossas dificuldades. No seu ponto de vista, por que é que Deus permitiu a pandemia? Você pode me ajudar a pensar um pouco nisso? Qual é o propósito da pandemia no seu ponto de vista? Pode falar, dona Esther. Para todos aprenderem que existe um Deus, né, soberano sobre tudo. Voltarmos ao Senhor. Mas alguém, o que você pensa sobre esta pandemia? Por que é que Deus permitiu tantas mortes? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Você acha que através da pandemia pode ser usado para isso? Comunhão, para retornar. O que mais? Profecias, cumprimento dos fins dos tempos, né? Igualou todo mundo, né? Não existe ricos nem pobres, né? Não existe cor, todos nós estamos sofrendo na mesma intensidade, todos estamos correndo, né? Sofrendo essa possibilidade de perdermos um ente querido, muitos perderam independente das circunstâncias, né? Reconhecer que Deus é soberano, entender que todos nós estamos na mesma circunstância, voltar à comunhão com o Senhor, cumprimento das profecias. Nós vemos então que Deus permitiu este momento, mas nós estamos aqui. Nós continuamos a nossa luta. Nós olhamos para as Escrituras e nós então reconhecemos hoje mais uma vez que nós servimos ao Pai de misericórdias, ao Deus de toda a consolação que nos conforta, como ele diz, é Ele quem vai nos confortar de toda a nossa tribulação. Então a promessa do Senhor neste instante é que, independente do tempo que a pandemia dure, independente de quantas dificuldades nós tivermos na vida, Ele vai nos consolar. Só Ele pode trazer o consolo que nós precisamos. Só Ele pode colocar no nosso coração a força para nós continuarmos a nossa batalha. Caso contrário, nós não vamos suportar. Ou se você colocar qualquer outra coisa, ou a sua força em qualquer outra coisa, sua esperança, você vai desanimar a qualquer momento. Porque isso vai se desfazer, vai ser corroído pelo tempo. Você vai perceber que essas coisas materiais ou toda a força que você imprimia naquilo, ela se desfaz, mas Deus não.
Deus é imutável, Deus continua sendo o mesmo, com toda a sua força, seu poder e sua misericórdia. Ele é o Deus que vai nos consolar a todo tempo, em todo instante. É Ele que vai confortar em toda a nossa tribulação. Mas tem um propósito em tudo isso, das nossas dificuldades. Eu não retiro nenhuma das questões que os irmãos colocaram aqui. Eu creio também que é para nós não só vermos o cumprimento, fim dos tempos, né? Cada dia mais que você vê acontecer em qualquer lugar do mundo, as dificuldades, desastres naturais, você observa todas as pessoas dizendo cada vez com maior ênfase, Jesus está voltando, está breve o retorno de Cristo. O fim dos tempos nos mostra isso, que isso estaria cada vez mais intenso. O amor esfriará, a perseguição contra a igreja vai se intensificar. Então você vai observando que algumas coisas começam a surgir. Quando acontecerá? Nós não sabemos o dia exato, mas sabemos que devemos estar preparados para esse dia do retorno de Cristo. Então essas lutas que nós passamos, elas nos mostram que Deus é maior, que nós precisamos do Senhor. Mas há um propósito que Paulo está nos ensinando nesse instante, que ele diz para a igreja de Corinto, que ele passou por grandes lutas e agora ele estava mostrando para eles que Deus o confortou em todas as dificuldades que ele passou. Ele diz então no versículo de número 4, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então veja que interessante, a igreja de Corinto, com todas as dificuldades que ela tinha, com todos os conflitos, os defeitos, né, como nós temos falado aqui, ela era uma igreja de Deus, porque através de Cristo Jesus, eles se tornaram parte do povo do Senhor. E ela deveria entender que ela era uma igreja consoladora. Porque uma igreja, quando ela se torna madura na sua fé, ela não se torna isolada das suas dificuldades no mundo, ela não fica na sua bolha, não. Ela se envolve com os demais para consolar os outros. Achei muito interessante a maneira como o presbítero Paulo colocou aqui para nós, do ensino do Senhor Jesus para com os pecadores. O que ele fazia? Ele estava com eles. Ele convivia com aquelas pessoas, comia com os publicanos. Se a igreja permanecer na sua bolha religiosa e ela não se envolver com as pessoas de fora, com as pessoas que não frequentam a comunidade, como é que ela vai ser uma igreja consoladora? Ainda mais, você observa no versículo 6, ele diz, se somos atribulados é para vosso conforto e salvação. É através do exemplo da igreja, da perseverança da igreja, no meio das tribulações, que outras pessoas serão confortadas e serão salvas. Porque eles vão mostrar àquelas pessoas o Deus que eles servem. Se nós não estivermos com outras pessoas, como é que eles serão consolados com a nossa fé? Como é que eles vão aprender das nossas tribulações? Porque veja, o versículo de número 6, ele diz que ela só vai se tornar eficaz quando? As nossas tribulações, do nosso Pai de misericórdias, só vai ter efeito na vida de alguém quando essas pessoas olharem para nós e elas verem, olha só como fulano conseguiu suportar diante de tanta dor. E elas também sofrerem isso com paciência. E elas sofrerem confiando no Pai de misericórdias. Confiando também em Deus. Assim o consolo que veio para nós, consola também o coração das outras pessoas. Caso contrário, ele não vai se tornar então eficaz, porque as pessoas não foram capazes de serem consoladas. Então, para isso, é preciso estar com as outras pessoas. Não só com a igreja, que também é extremamente importante. Muitas vezes nós não temos um relacionamento, né? Não compartilhamos a nossa vida uns com os outros.
E talvez eu tenha passado dores tão grandes que alguém está passando agora. E essa pessoa precisa ser confortada, precisa ser consolada, porque eu fui confortado já. Porque Deus já me deu força naquele instante. E então Ele vai me usar para consolar aquela outra pessoa. Porque eu passei, porque eu venci, pela fé eu venci. Por causa da graça, por causa do Deus de misericórdias é que eu venci. Então esse testemunho conforta o coração de outras pessoas, que elas saibam que o mesmo Deus vai confortar o coração dela na circunstância em que ela está passando. Basta ela confiar, basta ela ser paciente, basta ela olhar para o Senhor. Então eu preciso estar com as pessoas. Preciso estar com a igreja e preciso estar com pecadores e publicanos, para que eles entendam a verdade do Senhor. Entendam que este Deus existe. Eu tenho uma experiência com este Deus que se revela nas Escrituras. Eu preciso compartilhar isso com as pessoas, senão elas não vão saber então que Ele está para nos ensinar, para nos confortar. Deus age em nós e age através de nós na vida das outras pessoas. Quantas vezes você já agradeceu a Deus pelas tribulações? Deus tem propósitos muito maiores do que às vezes nós somos capazes de imaginar. Apesar da dor, da dificuldade, são muitas, são intensas, mas Deus nos consola, age em nós, e também usa as nossas vidas para nós consolarmos outras pessoas. Nós temos que mostrar às pessoas que as lutas que elas estão travando, talvez tenham que ser travadas somente por Deus. E que elas tentam se esforçar, colocar todas as possibilidades. E elas têm que entender que é Deus quem vai fazê-las vencer aquele momento. E descansar no Senhor. Quantos de nós têm passado por momentos de ansiedade e nós temos que aprender que é Deus quem luta certas batalhas. É Deus quem está à frente. Quando nós passamos por esses momentos e vencemos, somos consolados, Deus nos usa para consolar outras pessoas. Então há um propósito em todo este conforto de Deus em nós. Por isso você consegue olhar para Tiago e você vê Tiago dizendo: alegre-se nas provações. Porque existe um Deus que estava agindo na vida de Tiago, um Deus que estava agindo na vida de Paulo, e ele consegue então dizer: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, porque ele já havia sido consolado. Se Corinto viesse a passar por algum problema, nós vemos então que Paulo está dizendo: olhe tudo que eu já passei. Versículo de número 8 e 9, eu passei por problemas que as minhas forças não eram capazes de vencer. Nós estávamos achando que a nossa vida ia se acabar ali. Se Corinto estivesse passando ou viesse a passar por um problema igual àquele, Paulo está dizendo: Deus já me confortou nessa situação, então sejam fortes, permaneçam firmes, que Deus vai continuar consolando e direcionando cada um de vocês. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela reforça para nós, o propósito não é só de nós sermos usados na vida de outras pessoas, porque é a igreja madura que é capaz de consolar os outros, capaz de se envolver com a própria igreja, se envolver com publicanos e pecadores, e capaz de manter a sua fé e ainda servir as outras pessoas. Isso porque nós crescemos a cada dia que nós passamos pelas tribulações. Paulo, então, no versículo de número 8, ele vem dizer, então, que eles estavam prestes a abandonar, largar tudo, porque havia uma sentença contra eles, porque eles estavam prestes a morrer. Mas foi neste momento que eles recordaram, então, que eles serviam a um Deus que ressuscita os mortos. Um Deus que já havia os livrado em outros momentos das dificuldades.
Então Paulo já não temia nem mesmo a morte, quando ele passou por essa circunstância, porque ele sabia que ele servia a um Deus que iria o ressuscitar no dia de Cristo Jesus. Nem mesmo a morte estava colocando medo mais neste servo do Senhor. Então ele cresceu na sua fé. Ele ficou ainda mais forte. Ele amadureceu e agora ele está sendo capaz de falar aos irmãos da igreja de Corinto: mesmo que vocês estejam à beira da morte, confiem, porque o Pai de misericórdias vai consolar a vocês. Ele nos ensina a crescer diante das nossas tribulações. Spurgeon certa vez disse que você só é capaz de acreditar na sua fraqueza depois que você então tenta atravessar os rios com a sua própria força. E que você descobre então que você só atravessou todas aquelas correntezas dos rios porque Deus te carregou nos braços para que você pudesse enfrentar todas aquelas circunstâncias. Eu só descubro que eu sou fraco quando eu passo pela tribulação, quando eu passo pela dificuldade. Veja quantas pessoas estão aí soberbas, estão orgulhosas, porque estão dizendo: eu não passei pela pandemia com dores, eu não passei por dificuldades, eu nunca tive problemas financeiros na minha vida. Estão orgulhosas, porque talvez nunca sentiram a fraqueza delas mesmas, e quando elas se depararam com um problema, quando alguém ficou doente, quando as finanças se esgotaram, elas viram: não tenho mais para quem socorrer, a não ser para o Deus Todo-Poderoso. E elas se depararam com a fraqueza delas. Elas perceberam que elas não eram capazes de fazer tudo por elas mesmas, e que elas precisavam de Deus. As fraquezas, quando nós nos deparamos com elas, elas nos fazem olhar para Deus. Paulo, quando ele passou pelas dificuldades, ele então percebeu que Deus havia permitido um espinho na sua carne. Ele pediu para Deus que Deus tirasse aquele espinho na carne. 3 vezes. Ele repete a mesma oração. E Deus faz o quê? Deus não tira aquele espinho na carne. Quantas vezes nós já oramos a Deus e Deus não respondeu da maneira como nós gostaríamos? E Ele permitiu que a nossa fraqueza permanecesse ali, nos incomodando, para nós reconhecermos a graça e a soberania do Senhor. E é isso que Paulo aprendeu. Que na fraqueza, que o poder do Senhor se aperfeiçoava, fortalecendo ele, levantando ele em todos os momentos. E então ele aprendeu a agradecer a Deus pela fraqueza. Ele aprendeu a agradecer a Deus pelas limitações. Porque quando ele se deparava com as limitações, ele lembrava do Deus Todo-Poderoso. Como é bom quando Deus nos permite passarmos por tribulações, por provações. Porque nós lembramos que nós somos fracos, limitados e que nós precisamos de Deus. Por isso Paulo era capaz de louvar ao Senhor, porque ele havia crescido na sua fé. E ele entendeu que nem mesmo a morte poderia o abalar, porque ele havia uma promessa por Cristo Jesus da eternidade. Você teme o sofrimento? Você teme a morte? Durante esses tempos da pandemia, num dos dias que nós estávamos com as portas fechadas, eu fiz uma mensagem onde eu afirmei que nós tínhamos que estar preparados para partir. Muitas vezes nós não estamos, mesmo estando em Cristo Jesus, mesmo conhecendo a verdade da palavra, porque nós tememos a morte. E nós precisamos lembrar que Cristo Jesus venceu a morte. E há uma promessa para nós da ressurreição.
Então aqueles que partiram em Cristo Jesus, estes ressuscitarão para a eternidade no céu juntos com o nosso Senhor. Então nós não precisamos temer nem mesmo a morte, porque através de Cristo nós temos o consolo para toda a nossa eternidade. Quer dizer que você não vai sofrer porque perdeu um ente querido ou porque alguém ao longo de sua vida passou por alguma doença? Não é isso, meus irmãos. Toda a dificuldade que o pecado trouxe quando entrou na história não era para existir, não era para ser assim. Então nós choramos, nós lamentamos, nós nos entristecemos, mas a todo tempo Deus conforta os nossos corações. E por isso nós nos tornamos uma igreja consoladora, uma igreja que é capaz de confortar a vida de outras pessoas. Por quanto tempo você passa pelas tribulações? Qual é o tempo das nossas provações? E a palavra do Senhor, ela nos ensina, na primeira carta de Pedro, eu peço que você abra comigo neste instante, no capítulo 1. Eu gostaria de pedir a alguém que fizesse a leitura dos versículos 6 e 7 para nós, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Alguém pode ler para nós, por favor? Quanto tempo, então, nós vamos passar por provações? Se necessário, por breve tempo. Se Deus, que conhece a cada um de nós, achar que é necessário nós passarmos por lutas, por provas, por breve tempo Ele vai então permitir. Com um grande propósito. O próprio texto nos diz, confirmar o valor da nossa fé. Que nós somos então, como diz o profeta Malaquias, nós somos como aquela pedra preciosa que é colocada no ouro, no fogo, como ouro, né? Que é colocado no fogo para purificação, para aperfeiçoamento. A nossa fé está sendo apurada a todo instante no fogo. E quando você pensa em fogo, é porque dói. É porque a luta, ela é difícil. Então, se necessário for, por breve tempo, serão contristados por várias provações para que a fé de vocês seja confirmada. É crescimento da fé. É para nós nos apegarmos cada vez mais a Deus, para nós abandonarmos a confiança nos bens materiais, para nós deixarmos de confiar em nós mesmos, para nós lembrarmos que as Escrituras nos falam sobre os fins dos tempos, para nós lembrarmos então que nós temos um Deus que morreu por nós e nos deu a salvação, para nós confiarmos no Senhor e nós servirmos a Ele como uma igreja consoladora no tempo da pandemia. Deus está permitindo que a igreja passe por este momento e ela pregue o Evangelho. E ela fale sobre este Pai de misericórdias. Ela fale sobre este Deus de toda a consolação que está confortando a igreja que tem fé, que está prevalecendo e que vai perseverar até os últimos dias. Para que esta igreja, este povo que está espalhado por toda a terra, console aos outros crentes, console aos publicanos, console aos pecadores, para que todos possam louvar ao Senhor. Para que redunde em louvor e glória
ao nome do nosso Senhor, aquele a quem nós amamos, mesmo não sendo capazes de vê-lo. Deus trabalha em você. Deus trabalha através de você. Deus está te consolando para conduzir você à maturidade da fé e para que você console outras pessoas. Por isso, sirva ao Senhor. Sirva mesmo na pandemia, mesmo na tribulação, mesmo na dor. Lembre-se das Escrituras, volte-se a Deus e conforte o coração de outras pessoas. Que Deus nos abençoe para que assim o nome do nosso Senhor seja exaltado e glorificado em todos os tempos, seja nas alegrias ou seja nos momentos de tristeza.